Agora vamos então para o segundo assunto de português, onde nele a gente vai ver regência verbal e a nominal, tá? Então, assim, a gente já viu no assunto anterior, né, que a relação entre o verbo, sujeito e o complemento da frase, né? Então, essa concordância entre eles, tá? Então, agora a gente vai ver a parte da regência, tá? Então, neste caso aqui da parte da regência, a gente vai ter um detalhe relativo, né, em relação ao verbo. Então, primeiro, o que quer dizer regência? Quer dizer aquele que manda, tá? Então, regência verbal, então, é aquele que manda. Só que manda no quê, né? Ele vai mandar no complemento das frases, tá? Então, nós vamos ter alguns verbos que eles podem mudar de sentido, tá? Dependendo da frase, né? Do contexto todo. Então, isso a gente pode chamar que são verbos transitivos. Transitivo, então transitivo é aquele que muda, tá? Então, por que isso é relevante? Porque quando o verbo muda de sentido, no sentido transitivo, ele pede um acompanhamento de frase diferente, tá? Então, aquele acompanhamento é obrigado para a gente poder entender, né, todo o sentido da coisa. Então, quando o verbo muda de sentido e ele é transitivo, né? Então, outra característica também vai envolver o complemento, ou seja, o restante da frase. Então, assim, nós sabemos que esse complemento da frase, né, complemento da oração, o objeto, né, e esse objeto, ele pode ser direto ou indireto, tá? O objeto direto, ele vai trabalhar com o artigo e o indireto vai trabalhar com preposição. Agora sim, lembrar de tudo isso, toda essa coisa arada, é um pouco chato, tá? Vou concordar com vocês. Então, vou mostrar aqui um macete para vocês, tá? No dia da prova e nas questões da apostila, vai trabalhar com alguns verbos, tá? Em específico. E aqui a prof vai mostrar esses específicos, tá? Esses dois verbos específicos. Eles têm duplo sentido, ou seja, tem mais do que um sentido. Por exemplo, verbo assistir. Estamos acostumados a, né, saber que o verbo assistir é ver alguma coisa. Mas o verbo assistir pode significar também prestar socorro, ajudar. Por exemplo, se o celular de vocês já quebrou, com certeza vocês levaram para assistência. Ok? Então, o verbo assistir é transitivo porque ele pode significar ver alguma coisa ou pode significar ajudar em algum determinado sentido. Ok? Então, como que vai funcionar? O macete está na percepção. Quando vocês se depararem com o verbo assistir, vocês vão ter que ler a frase e tentar investigar o significado de assistir naquela frase. Então, ele vai ser ver ou... Então, vocês vão ter que ver, né? Ver. Então, vocês vão ter que analisar
o significado da palavra assistir naquela frase. Se é ver ou ajudar, tá? Então, o complemento que segue o verbo assistir tem que ser objeto indireto, ou seja, então, se for ver, né, se o significado da palavra assistir na frase for ver, o complemento que segue o verbo assistir tem que ser objeto indireto, tá? Ou seja, tem que vir uma preposição. Então, vocês podem tentar memorizar ela. Deixa só uma caneta aqui. Craseado ou ao. Ok? Então, galera, sentido de ver, vai preposição. A ou ao. E se for o sentido de ajudar, então, eu li a frase e tem o verbo assistir. Mas ele quer dizer ajudar, que tá ajudando. Aí, a gente vai usar o objeto direto, que é artigo. O ou a. Então, vamos ver como se comporta nos exemplos, tá? Eu tenho 4 exemplos relativos ao verbo assistir. E lembrando que na prova, nos exercícios da apostila, a gente dá ênfase à percepção que dá certo ou errado. Aqui eu deixei, né, uma lacuna, um espacinho, para colocar o complemento. A primeira frase. Opa, deu um negócio aqui. A menina assistia, complemento, filme. Contextualmente, assistia aqui, estou afirmando que é ver. Então, ela viu o filme. Qual o complemento correto que eu devo utilizar? Então, assistir de ver é objeto indireto, ou seja, vai preposição a ou ao. Filme masculino, tá? Então, a menina assistia ao filme. Então, galera, quando significa ver, vai preposição. A segunda frase, o médico assistiu, complemento, idoso a caminhar. Nessa frase, o verbo assistiu ajudou, tá? Ajudou. O médico ajudou idoso a caminhar. Como que ficaria o complemento desse verbo assistir? Ajudar quer dizer que vai artigo, o ou a. Quando aparece assistir, que significa que está ajudando, a gente usa o artigo. No caso, idoso é masculino, então, o idoso a caminhar. Então, gente, o macete é esse. Vocês têm que perceber o significado do verbo no contexto. Se o verbo assistir quiser dizer ver, vai, preposição a, craseado ou ao. Se o verbo quer dizer ajudar, assistir de ajudar, vai, artigo, o ou a. Vamos fazer essas duas. A senhora assistiu, complemento, missa. Nesse contexto, ela estava vendo a missa. Então, se é ver, a gente vai usar preposição a, craseado ou ao. Missa, nesse caso, feminino. Então, a, craseado. Ok?
O homem assistiu filho nas tarefas. Assistiu no sentido de ajudou. Ajudar, artigo, o ou a. Filho masculino, então é o filho nas tarefas. Ok? Então, galera, quando o verbo for transitivo, o macete é lembrar o que ele quer dizer, qual o significado contextual. Depois, se for caso assistir, ver, preposição. No caso do assistir, ajudar, artigo, tá? Então, a gente vai ver esse mesmo comportamento, tá? Em outro verbo, tá? No verbo aspirar, tá? Então, galera, assim como no verbo assistir, o verbo aspirar também pode ter mais do que um sentido, tá? Ou seja, ele pode significar coisas diferentes, dependendo do texto que ele é formado. Então, aspirar pode significar que a pessoa ou a situação quer, deseja alguma coisa, aspirar de desejar, ou aspirar de tragar, sugar, vulgarmente respirar. Assim como faz o aspirador de pó. Ele traga, ele suga o pó, tá? Então, quando a gente se depara com o verbo aspirar, o segredo vai ser identificar os contextos. Se aspirar significa querer alguma coisa, a gente diz que ele é um transitivo indireto. Indireto pede objeto indireto. Então, nós já vimos que é a preposição. Então, aspirar de querer alguma coisa, nós devemos completar com acraseado ou ao, tá? Que são as preposições mais comuns. Se for aspirar de tragar, de sugar alguma coisa, nós vamos utilizar o objeto direto, que usa artigo, o ou a, tá? Então, na mesma condição da transição do assistir, vai acontecer na transição do aspirar. Só que agora, os sentidos são relativos ao próprio verbo. Então, lembre-se, se for aspirar de querer, a, craseado ou ao. Se for aspirar de tragar, o ou a, artigo, tá? Então, vamos dar uma olhadinha nos exemplos, tá? Então, aqui, lembrando mais uma vez, tá? Que vai ser cobrado de vocês identificar onde tá certo e onde tá errado, tá? Nesse caso, eu também deixei aqui o espaço, tá? Pra gente preencher. Então, vamos à primeira parte do entendimento. Vamos olhar o verbo aspirar, tentar descobrir o que ele quer dizer. Por exemplo, o menino aspirou ar matinal. Será que o menino respirou o ar ou ele queria o ar? A lógica é de aspirar de respirar, né? Então, vamos utilizar o artigo o ou a. Então, o menino aspirou o ar matinal. Na segunda frase, o velho aspirava espaço, juventude. Será que o velho queria a juventude ou ele respirava ou cheirava a juventude? Ele queria, né? Então, aspirar de querer. Então, nós vamos usar a preposição juventude feminino, a crase. O velho aspirava a juventude. Mais um exemplo. O dispositivo aspira, espaço, pó. Aspira de sugar, né? Traga. Então, se ele suga, se ele traga, é artigo, o ou a. Então, o dispositivo aspira o pó.
Ela aspirava, espaço, sapato mais caro. Então, ela queria, né, de querer. Então, ela aspirava ao sapato mais caro, sapato masculino, por isso ao, tá? Então, é um pouquinho mais tranquilo isso, né? Então, lembrar de transitivo, intransitivo, objeto direto, indireto, é um pouco mais difícil. Por isso, eu aconselho o macete procurar o contexto, tá? Então, por isso que, como a gente vai trabalhar com poucos verbos, procure o contexto, né? O significado. Então, quando for verbo assistir, pode ser de ver ou ajudar. Quando for aspirar, pode ser querer ou tragar. Então, vocês vão memorizar ver, preposição. Assistir, ajudar, artigo. Aspirar, querer, preposição. Aspirar, de tragar, artigo. Então, essa vai ser a ideia que vocês vão utilizar. Bom, vamos ver um pouquinho dos verbos intransitivos. Bom, continuando, vendo agora um pouco sobre os verbos intransitivos. Lembrando, existe uma infinidade de verbos transitivos e intransitivos na língua portuguesa, mas estamos dando ênfase a estes, que é a partir deles que os exercícios, né, vão se basear. Então, vamos falar um pouquinho do verbo preferir e simpatizar, tá? Eles são considerados como intransitivos porque eles não mudam de significado, tá? Diferente do verbo aspirar e assistir, tá? Então, quem prefere, gosta mais de uma coisa do que de outra. E quem simpatiza porque gostou de alguém, né? Então, não tem outro sentido. Não tem outros significados. É aquilo ali e acabou. Agora, o que nós vamos trabalhar com esses intransitivos especificamente vai ser a construção na frase, a partir de detalhes na regra. Primeiro, o verbo preferir, segundo a regra, não se utiliza em funções a partir das conjunções. Não usa mais do que. Tá? Ou seja, nós não vamos usar essas condições para formar uma frase com o verbo preferir, tá? O problema é que, em geral, nós usamos ela no cotidiano. Eu prefiro mais matemática do que português. Eu prefiro mais beber cerveja do que uísque. Eu prefiro mais ficar dormindo do que levantar de manhã cedo. Então, a gente fala assim. O problema é que na condição, na sintaxe, não pode escrever desse jeito. Então, a dica é, o verbo preferir não usa nem mais, nem do que. Tá? Como a gente vai trabalhar essa ideia na apostila, eles vão pedir para vocês fazerem ver o que tá certo e o que tá errado. Logo, o que está errado no verbo preferir é se acontecer isso aqui. Mais do que. Já o verbo simpatizar é mais fácil ainda. Porque o verbo simpatizar é um verbo transitivo muito específico. Que vai pedir sempre a preposição com. Quem? Porque quem simpatiza com alguém ou com alguma coisa. Então, o que nós vamos observar no verbo simpatizar é que ele é impronomial, ou seja, não vai aceitar pronome de jeito nenhum. Para quem não lembra o que é pronome é a palavra que substitui o sujeito e relaciona direto ou indiretamente, tá? Em geral, nós vemos esse pronome, né, com o hífen, tracinho, mas ele pode ser tanto antes quanto depois do verbo simpatizar. Ou melhor, ele não pode ser colocado.
Então, vamos ver alguns exemplos do que tá errado, que é basicamente desse jeito que eles vão pedir pra vocês na apostila e na prova. Então, vamos analisar o verbo primeiro preferir e depois o simpatizar nos exemplos, tá? Então, na primeira frase aqui, já no primeiro exemplo, nós temos: prefiro mais café do que chá. Ai, gente, solucei, desculpa. Lembre-se que o verbo preferir não aceita mais nem do que. Logo, a gente tem essa frase escrita incorretamente. Como seria o correto? Prefiro café a chá. Mais e do que? Não pode. Bem simples. Outra vez. Prefiro mais desenho do que filme. Errado, não. Mais e do que ver. Prefiro desenho a filme. Então, galera, basicamente o verbo preferir, vocês têm que lembrar que isso aqui não pode. Mais do que, tá? E agora o verbo simpatizar. Simpatizei-me com vocês. Percebam, né? O jeito esquisito que a gente lê. Simpatizei-me com vocês. Isso porque o simpatizar não aceita colocação pronomial. Então, simpatizar não vem o tracinho nem o pronome ligado a ele. Então, como seria o correto? Simpatizei com vocês. Só. Aqui tem outra coisa, tá? Que é um pouquinho mais raro de acontecer, mas é uma hipótese que pode acontecer. E vocês têm que saber que tá errado. Percebam que aqui não tem o hífen e o tracinho, mas tem o pronome que tá aqui no começo, tá? E não importa aonde que tá, se tá no começo, se tá no fim, tá? Não pode. Não pode ter pronome no simpatizar. Então, se simpatizou com ela, tá super errado. Então, o correto seria simpatizou com ela só. Então, simpatizar e preferir são um pouco mais simples, tá? É só o que eles vão cobrar de vocês é ver o que tá errado. Então, preferir não pode mais do que. Do simpatizar não pode o pronome. Então, gente, esse é o segundo assunto, no caso, né? Da disciplina de português.